Olá, tudo bem? Bom, eu não estou em casa, não. Estamos em viagem. Mas eu quero falar hoje sobre uma coisa que acho que passa na cabeça de todo mundo, que a gente chama volta. Volta é você voltar para algum lugar, voltar para algum ponto, um ponto de partida. Enfim, e a volta, ela muitas vezes é a parte mais importante da viagem. Sim, porque a viagem, ela traz alguns prazeres, alguns desprazeres, traz algumas lembranças quando você está em algum lugar que você já esteve. São vários sentimentos que você desencada em você, para que você possa depois fazer uma grande reflexão sobre eles. Mas a volta é a parte mais importante, porque todos nós temos que voltar sempre. E voltar faz parte de um processo que não é simplesmente entrar no avião e voltar para casa. Voltar é um processo no qual a gente, quando está de volta ao lugar onde nós saímos, nós nunca mais somos os mesmos. Porque as experiências dessa viagem, as experiências que nós fizemos ao longo dela, as experiências que nós tivemos com elas, com os lugares que estivemos, eles nos modificam, eles agregam, eles trazem coisas que nós muitas vezes nem pensamos. Quando nós fazemos uma viagem e retornamos para lugares onde já vivemos, onde já estivemos muitas vezes, estes lugares nunca são mais os mesmos, eles mudaram tanto, eles já deixaram de ser. Talvez eles tenham perdido a inocência, uma maneira de dizer, é muito provável. Mas nós também perdemos. Nós também perdemos porque já nós não nos comprazemos com certas coisas que antigamente elas nos compraziam. Nós não nos identificamos com coisas que nós nos identificávamos antes. É muito interessante quando a gente consegue fazer essa reflexão sobre a volta. Eu ainda não voltei, poderia ter feito esse vídeo daqui a uns dias, quando tiver volta em casa. Mas quando a gente já começa a pensar na volta, é talvez porque já seja necessário parar com as novas experiências e voltar para o ninho, desse ninho que todos nós temos, que pode ser bonito, pode ser feio, mas é teu ninho. E nele a gente possa encontrar a nós mesmos. Alguém poderá dizer encontrar a nós mesmos? Sim, porque nós deixamos um espectro lá, o nosso espectro, aquele que coexiste, que ama aquele lugar onde está, que faz daquele lugar onde ele está o seu lugar, que faz daquele lugar onde ele está o seu porto seguro. E toda vez que você empreende uma viagem, toda vez que você sai desse lugar, é uma aventura que muitas vezes é maravilhosa. Mas mesmo sendo maravilhosa, muitas vezes, eu diria no meu caso sempre, ela nunca é tão boa como voltar. É interessante isso. Nunca é tão boa como voltar, porque voltar para casa é uma bênção. Voltar para casa é uma bênção maravilhosa, porque por mais que você tenha visto entes amados, pessoas queridas, pessoas que você tem no teu coração, que você tenha muito, muito amor por elas, você também já as tem visto através hoje de toda a tecnologia que existe,
que está disponível. A gente pode falar com uma pessoa todo dia, como se estivesse falando ao vivo. Claro, não dá para dar aquele abraço, não dá para dar aquele falo carinhoso, mas de todas as formas não deixa de ser um encontro que pode ser diário, pode ser semanal, pode ser, enfim. Mas o importante somos nós, que quando voltamos para casa, quando voltamos ao ponto de partida, voltamos diferentes, algo diferentes. Voltamos porque nos damos conta de que muitas coisas que nós idealizávamos, muitas coisas que nós pensávamos, não estou falando dos outros, mas principalmente de nós, com relação a nós. Porque toda vez que você encontra alguém, o mais importante nessa observação do encontro com alguém, seja alguém novo, ou alguém que você conhece há muito tempo, eu encontro nesse caso, o mais importante é você observar como você reage a esses encontros. Quais são os instintos que você aflora e quais aqueles que você não aflora? Aqueles que estão contidos e aqueles que não estão contidos. Se nós, na nossa nada simples existência, eu diria nada simples não, porque a existência não seja simples, mas nós fazemos dela algo muito complicado. Nós já temos uma dificuldade tão grande de poder conviver com o outro, aquele que mora do teu lado, aquele que convive no teu quarto, aquele que está há anos, décadas, fazendo as tuas vontades e você as vontades dela, no meu caso. Até esse reencontro, quando você volta e você esteve com essa pessoa, já nunca mais é o mesmo, porque estas sombras, estas luzes que permeiam todos os lugares e toda essa interação em nós provoca reações que não são químicas, mas são necessárias e são reações espirituais. E elas nos fazem, quero dizer isso, seres diferentes. Eu gostaria de poder dizer assim, melhores, talvez sim. Não porque nós em algum momento estejamos retroagindo, não. Mas é porque às vezes o caminho da melhora, ele passa por pedras. E às vezes você está no teu lugar comum, na tua zona de conforto, e você é alguém. E quando você sai dela para se reencontrar lá, logo ali adiante, você de repente se dá conta que nesse caminhar, que é muito pequeno, você já não é mais aquele. Você vai mudando. Não porque isso seja ruim, é bom, é necessário. Mas às vezes, no primeiro momento, pode não parecer. Pode ser algo um tanto quanto estranho. Mas a volta, como eu dizia no princípio, é necessária. A gente sempre volta para algum lugar. Mesmo aquele que está sempre de um lado ao outro, ele sempre vai ter um lugar dentro dele, que é o lugar que marca o ponto de retorno. É o lugar onde ele para, ele olha, ele faz as suas reflexões e ele se encontra. E eles dizem, reencontrar-se é necessário. É necessário. Porque a única maneira da gente conseguir aprender alguma coisa, transformar alguma coisa em uma lição de algo, é quando a gente começa e se predispõe verdadeiramente a fazer reflexões. Ótimo e maravilhoso quando você pode repartir, quando você pode dividir essas reflexões com quem quer que seja. Às vezes você não consegue fazer isso. Às vezes você fica preso. Às vezes você não se sente à vontade de fazer isso. Mas não, faz parte.
Então que nós, todos nós que estamos fora do nosso ponto de partida, possamos voltar em paz e entender que voltar é sempre melhor do que ir. Por mais que ir seja maravilhoso, por mais que ir seja algo que traz sensações e perspectivas maravilhosas, ilusões maravilhosas, voltar é um momento em que você coloca os pés naquele ponto de saída e você se dá conta que mesmo não sendo mais aquele que saiu, você continua sendo você. E se você continua sendo você, você traz todos os teus pecados e teus defeitos todos. Mas você já tem a condição de olhá-los e vê-los de uma forma tanto quanto diferente, para que eles possam, por que não dizer assim, serem atenuados, trabalhados, e você possa continuar fazendo isso que todos nós fazemos mesmo sem saber, que é ascender, crescer, 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 não do lado, crescer como seres humanos que nós somos. Essa é a minha pequena reflexão de hoje sobre a volta.